Olá, meus amados irmãos e irmãs, boa noite. Que a preciosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus sejam sobre você, sobre toda a sua casa. Nós louvamos a Deus mais uma oportunidade de fazermos a transmissão do estudo bíblico. Convidamos você a acompanhar o estudo sobre a escatologia amilenista. Muito importante nós entendermos biblicamente o que já está determinado para o futuro, pois no presente nós lançamos a nossa fé no que a Escritura nos revela a respeito dos acontecimentos futuros. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 7 até o versículo de número 11. Este texto que nós leremos, ele fala, Apocalipse capítulo 20, do versículo 7 até o versículo de número 15. Eu farei a leitura e este texto ele trata daqueles momentos que antecedem o dia da volta de Jesus e o dia propriamente quando o tribunal será estabelecido. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 7 até o versículo de número 15, e acompanhe a leitura que eu farei neste momento. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gogue e Magogue, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Convido você a fechar os olhos e juntos orarmos ao Senhor, louvando e bendizendo por sua palavra e por todas as bênçãos que Deus tem nos concedido. Ore comigo nesse instante. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor graciosamente deixou toda a tua palavra revelada, guardada, preservada pelo Senhor. Também, ó Deus, o mesmo Espírito que habilitou os profetas, os escritores sagrados, tem habilitado os teus servos ao longo desses anos na interpretação correta e na comunicação, no doutrinamento correto da Igreja do Senhor, o teu povo. Nós te louvamos porque o teu Espírito Santo tem nos levado não apenas ao entendimento, mas também à obediência por meio da fé. Nós te louvamos por todas as bênçãos que tem nos concedido. Entre todas e tantas, a bênção da salvação em Cristo. Nós te louvamos por tua presença, pelo teu pastoreio, pela forma graciosa, poderosa, amorosa e justa, com a qual o Senhor conduz o teu povo rumo ao novo céu e nova terra. Nesta noite, mais uma vez, lida a tua palavra, que o teu Espírito Santo habilite os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, para que vejamos, ouçamos, entendamos a revelação da tua palavra. Que o teu Espírito Santo também trabalhe no nosso coração e na nossa mente, conduzindo-nos, ó Deus, em firmeza
e santidade diante do Senhor. Sê propício a nós, miseráveis pecadores. Dá-nos diariamente coração contrito, arrependido, e continua a lapidar-nos e a transformar-nos segundo o teu querer, tua vontade, mediante a ação do teu Espírito e da tua palavra. É no nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Bom, nós estamos, então, falando a respeito da escatologia amilenista. Nós já estamos falando recentemente de Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 6, e agora nós estamos fazendo este complemento, estudando a nossa escatologia, uma vez que a Igreja Presbiteriana Reformada é uma igreja escatologicamente da linha amilenista. Então, nós estamos apresentando as 7 afirmações amilenistas sobre a escatologia futura. Nós já falamos da escatologia revelada, nós já falamos da escatologia inaugurada, daquela que já tem a sua manifestação nos nossos dias. E na semana passada, nós então apresentamos 5 afirmações da escatologia futura. E são elas: a primeira afirmação é que os sinais dos tempos aplicam-se tanto ao presente quanto ao futuro. Nós já temos, desde que Cristo foi para junto do Pai, nós já temos todos os sinais presentes na vida da igreja, no mundo ao redor da igreja, mas eles aumentarão quando estiver mais próximo à volta do Senhor Jesus. A segunda afirmação é que a vinda de Cristo será um evento único. Cristo volta de uma única vez, em um só momento. Por mais que a nossa mente não consiga conceber este momento, o esplendor e, ao mesmo tempo, o terror deste momento, a grandiosidade desse momento, ela não cabe na nossa mente no presente. Mas Cristo volta de uma única vez e em todo o universo ele será visto e, muito mais do que visto, reconhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como o eterno Filho de Deus, como o Senhor Jesus Cristo. A terceira afirmação é que na volta de Cristo haverá uma ressurreição geral, ou seja, crentes e não crentes, eles ressuscitarão em um só momento. Naquele dia, as pessoas que estiverem ainda sobre a terra, elas não morrerão, não passarão pela morte para serem sepultadas. Elas aguardarão sobre a terra, enquanto Cristo, sob o seu comando, sobre a sua ordem, crentes e não crentes que morreram e foram sepultados, eles então ressuscitarão em um só momento. A quarta afirmação é que após esta ressurreição geral, os crentes ainda vivos que estiverem sobre a face da terra naquele dia, eles serão repentinamente transformados e glorificados. Então, em um só momento, quando crentes e não crentes ressuscitarem, os crentes que estiverem ainda sobre a terra, juntamente só com os crentes ressuscitados, eles então terão seus corpos transformados e glorificados. E a quinta afirmação é que logo após essa transformação acontece o arrebatamento de todos os crentes. Sobre a transformação, glorificação e arrebatamento, isso não se dá com os não crentes, com os ímpios, com os incrédulos. Essas bênçãos conquistadas pelo Senhor Jesus Cristo, elas se aplicam única e exclusivamente sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, nós passaremos agora as 2 últimas afirmações com respeito à escatologia milenista futura, e depois passaremos algumas implicações desta escatologia. Então, a nossa sexta afirmação quanto à escatologia futura é que logo depois deste arrebatamento, que é a nossa quinta afirmação, segue-se então o juízo
final. Se você estiver bem lembrado, nós acabamos de ler o texto que fala sobre isso, mas nós o leremos mais uma vez. Então, logo a seguir, as pessoas às vezes ficam preocupadas qual o tempo que vai durar. Irmãos, é importante lembrarmos lá de Gênesis, no capítulo 1, que Deus apenas falou, haja luz e houve luz. Tá? E mediante a voz do Senhor, mediante a palavra dele, a ordem dada, ela, por tão poderosa e perfeita que é, ultrapassa a barreira do tempo, do espaço e da nossa limitação. Então, tudo isso acontecerá assim. Basta o Senhor voltar e dar a ordem para que todos sejam ressuscitados, e eles serão. Então, logo após esse momento de ressurreição, de transformação e de arrebatamento da igreja, virá imediatamente o juízo. Nestes momentos em que Cristo aparecer no céu, naquele momento glorioso em que o céu, ele será aberto, o caminho para que Cristo venha será aberto, ele será visto em todo o universo em um só momento. Os ímpios, os não crentes, os que rejeitaram a Cristo, que não confessaram ainda quando havia oportunidade, eles já terão a consciência de que o dia final chegou, que o dia do juízo chegou, e que o Senhor Jesus Cristo, o Supremo Juiz, está vindo, e que não há mais tempo de arrependimento. Então, o juízo final, o tribunal já estará estabelecido. Então, veja bem, sobre esse juízo final, os amilenistas não creem em mais de um julgamento, como os dispensacionalistas creem. Nós, amilenistas, nós não vemos nenhuma evidência na Escritura para mais de um juízo, mas para apenas um único dia de juízo, o que acontecerá imediatamente na volta do Senhor Jesus Cristo. Não haverá mais tempo para nenhuma outra obra, porque toda obra que deveria ser realizada foi realizada até o momento da volta dele. A partir daquele momento da volta, uma única coisa acontecerá, que é o juízo. E depois nós veremos a nossa sétima afirmação aqui. Então, todos os homens comparecerão perante o trono de julgamento de Cristo. Então, o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e 13, trata exatamente deste tribunal estabelecido e do justo juiz, que o justo julgamento acontecerá. E diz assim os versículos 11 e 13. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Veja que já aconteceu a ressurreição de todas as pessoas, tanto os salvos, a igreja, quanto dos não salvos também. Então, se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. É importante nós lembrarmos aqui que a vida de todo ser humano, a vida de todas as nações, a vida de cada igreja, a vida de cada família, de cada cidadão, cada indivíduo, isso se encontra tudo registrado diante de Deus, o qual, a imagem aqui, ela é simbólica, ao se abrirem livros, o Senhor Deus, ele não precisa de nenhum livro, ele é todo-poderoso, em um só momento, ele sabe tudo o que acontece com todas as pessoas no mundo inteiro, de pensamentos passados, presentes e futuros. Isso não cabe na nossa mente também, mas é a realidade do ser todo-poderoso de Deus. Mas nós, ao
termos contato aqui com essa simbologia, então se abriram livros, livro da vida, então nós entendemos muito bem que nesses livros, nos livros se encontram registros, a vida de todo ser humano, de toda família, de toda cidade, estado, nação, está tudo registrado nesses livros. Não há a mínima injustiça da parte do Supremo Juiz, que é Deus, neste julgamento, aplicado aos que são salvos e aos que são condenados. O livro da vida aqui está, e nele se encontra apenas escrito o nome daqueles por quem Cristo morreu, aqueles por quem Cristo derramou o seu sangue. Todos os nomes dos crentes em Cristo estão escritos neste livro. Então acontece o julgamento segundo as suas obras. É importante lembrarmos que todos nós caímos em Adão, nascemos com a natureza corrompida pelo pecado, mas o julgamento se dá em cima das obras que nós praticamos. Cada um dos nossos atos estão registrados ali. É importante lembrar também que nós que estamos em Cristo, nós já temos todos os nossos pecados perdoados em Cristo. Ele é o nosso representante, o nosso substituto neste julgamento aqui. Quanto àqueles que morreram sem Cristo, eles não têm um substituto, eles serão julgados. E então, por causa dos seus pecados, eles serão condenados. Tudo, segundo está aqui, segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Toda a vida de todo ser humano, ela se dá diante do Senhor em todo o tempo, desde o primeiro Adão criado até o último homem criado. Tudo se passa na presença de Deus, quer o ser humano o reconheça como Deus ou não, como onipotente, onipresente, onisciente, onividente, não importa a reação que o homem tem para com o Senhor Deus, mas a vida de todo ser humano ela se dá diante do Senhor em todo o tempo, e o Senhor que tudo vê, que tudo sabe, julgará cada um dos homens de acordo com as suas próprias obras. Então esse juízo ele acontece em um só momento, quando Cristo voltar. Não há como os mortos sem Cristo correrem para nenhum lugar, tentarem se esconder do Senhor, porque eles serão julgados. Bom, o propósito, então, do juízo final, que acontecerá em um só momento, não é, primeiramente, decidir o destino final dos homens, já que naquela época, naquele dia, no dia que o julgamento, o tribunal for instaurado e aberto, o destino final de cada um já terá sido determinado para todos os homens. Ele já está determinado para todos os homens. Como nós já estudamos exaustivamente em Apocalipse 20, os crentes que reinam com Cristo, aqueles que morreram já estão com Cristo. Aqueles que permanecerem sobre a terra, quando Cristo voltar, serão arrebatados e encontrarão com Cristo já definitivamente. Este arrebatamento não se aplica para os não crentes, ele é exclusivo para os crentes em Cristo. Eles serão levados para encontrar com Cristo e voltarão com Cristo. Mas já há um julgamento estabelecido, o qual é caracterizado pela conduta do ser humano aqui na terra, pela conduta do homem. Então, João, capítulo 3, Evangelho segundo João, capítulo 3, do versículo 17 até o versículo 19. Acompanhe a leitura, por favor. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, preste atenção. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que não creu em Cristo, que rejeitou Cristo, o Evangelho, a única porta de salvação, e assim viveu durante toda a sua vida, e morreu assim,
na sua incredulidade, na sua rejeição a Cristo, tal pessoa já está condenada. Não há nenhuma expectativa, nenhuma esperança para essa pessoa. Cristo não salvará absolutamente ninguém que tenha vivido sem Ele e morrido sem Ele. A salvação é para aquele que em vida creu no Senhor e viveu uma vida correta no Senhor, não uma vida perfeita, e morreu no Senhor. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Então, já há um julgamento estabelecido. O destino das pessoas já está estabelecido. E esse destino, ele se caracteriza pelo comportamento das pessoas enquanto estão vivas. É lógico, antes da morte, como nós mencionamos, até mesmo no domingo, no sermão, o caso do ladrão na cruz. Antes da morte, ele pôde confessar a Cristo. Tá? E também casos extremos de pessoas ainda no estado de coma, não podendo se comunicar conosco, mas é possível ler a palavra para essas pessoas, porque o coma as impede do relacionamento, da comunicação conosco, não impede a comunicação de Deus com tais pessoas. Podemos e até devemos ler a Escritura ao lado dessas pessoas e orarmos para que o Senhor graciosamente possa estender a salvação antes da morte. Mas depois que a pessoa morrer, então aí não há mais nada a ser feito. Então, a nossa sexta afirmação é que depois deste arrebatamento, segue-se então o juízo final. A sétima afirmação, quanto à escatologia futura, é que após o julgamento é introduzido o estado final. Eu não sei te dizer, e acredito que ninguém sabe te dizer, se os crentes estarão, de um lado, assistindo esse julgamento. E também não dá para saber o tempo, porque Deus faz tudo perfeito. O fato é que os crentes, eles não serão julgados. O que está reservado para os crentes é que assim que terminar este julgamento aqui, então, já é introduzido o estado final, porque os não crentes já são lançados no inferno, para que, juntamente com Satanás, o falso profeta e a besta, sejam atormentados pela ira e a cólera de Deus por toda a eternidade. Deixa eu abrir um parênteses aqui, se você quiser estudar um pouco mais sobre a ira de Deus, leia o livro do profeta Ezequiel. E ali o Senhor, ele se mostra um Deus irado e por que ele está irado? Mas também oferece graça e apresenta a sua promessa para aqueles que nele creem. Fecha o parênteses. Então, a sétima afirmação é exatamente que após o julgamento é introduzido o estado final. Então, os incrédulos e todos aqueles que rejeitaram a Cristo passarão a eternidade no inferno, enquanto que os crentes, aqueles que viveram e morreram no Senhor, entrarão na glória eterna na nova terra. Então, eles são arrebatados e vão ao encontro do Senhor que está vindo, e eles voltam. E a vida nossa, a vida da igreja eleita com Cristo é aqui na terra. Apocalipse capítulo 20, os versículos 14 e 15. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, logo após o julgamento, todos aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados para dentro do lago de fogo, para o inferno, onde ali permanecerão eternamente, eternamente. Mas o capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 8,
mostra o lado oposto, mostra exatamente agora o estado final, porém, dos crentes. Se nos versículos 14 e 15, no capítulo 20, revela o trágico, porém justo castigo recebido pelos ímpios, a partir do capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 7, fala do estado daqueles que morreram com Cristo. Onde estarão, com quem estarão e como estarão. E há mais uma advertência no versículo 8, com respeito àqueles que não se arrependerem. Então, ouça a leitura do capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, preste atenção no ensino de um mundo regenerado, de um mundo restaurado, de um mundo reconstruído, de um mundo agora sem as características da corrupção do pecado. Vi também a cidade santa, e é cidade mesmo, para que tenhamos a ideia, a noção de cidade. E o que nós fazemos numa cidade, nós estamos indo e vindo, nós habitamos, há famílias habitando aqui. E é dado o nome à Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela é preparada por Deus, ela foi planejada e ela foi totalmente restaurada por Deus, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. É uma linguagem figurada. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Então, aqui agora já há uma definição clara de pessoa, de crente com corpo e alma, de corpo que é palpável, que é visto, que se comunica. Estes corpos, eles são os crentes em Cristo, é a igreja de Cristo. E diz o texto que Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. A ideia de povos de todas as línguas, raças e nações. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O pecado já não existe mais e, consequentemente, não há nenhuma consequência de pecado, nenhuma característica de pecado, porque o corpo também é novo, é corpo glorificado, é corpo que não tem mais nenhuma intervenção e mistura do pecado e suas muitas ações. Então, é corpo perfeito, mas é corpo de carne mesmo, tá? É a alma perfeita, e perfeitos serão as expressões desse corpo, os sentimentos, os pensamentos, todas as manifestações do indivíduo para com ele mesmo e deste indivíduo para com o próximo. Relacionamentos perfeitos em todas as direções, em todas as ações, em todos os pensamentos e sentimentos. E aquele que está sentado no trono disse, a ideia do governo perfeito e soberano: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então, quando ele fala, usando os verbos aqui, no futuro, é porque João está tendo uma visão, mas João ainda está num presente, ele ainda não alcançou, é o já e o ainda não. Mas quando acontecer esse dia, agora todas as bênçãos, elas serão concedidas a nós em um só momento. E o que acontecerá a partir dali será um relacionamento com o Senhor e com os demais povos que ali estarão, um relacionamento perfeito, como se fosse algo crescente, que por mais que nós não estejamos ali
mas necessitando do tempo, nós entraremos numa eternidade, mas será como se a cada dia fosse aumentando e o prazer fosse aumentando, e nunca nenhum de nós vai se enfadar daquele relacionamento perfeito, e assim ele será para todos sempre. Não há a mínima, não há necessidade de você se preocupar com isso, porque às vezes a nossa própria natureza corrompida, ela se preocupa, mas vai ser toda a eternidade, né? Não se preocupe com esse tipo de pensamento, que lá você não terá esse tipo de pensamento, e você também não vai se enfadar com este estado perfeito e eterno, tá? Procure desejar mesmo este novo mundo, esta nova cidade. Alguém recentemente falou comigo, né? Você não tem desejo de ir em Jerusalém, conhecer Jerusalém, onde Jesus passou e tal? Irmão, sinceramente, se alguém financiar toda a minha ida, a minha estadia lá, eu até irei, mas eu quero conhecer a Nova Jerusalém. Eu não quero gastar tanto dinheiro para conhecer Jerusalém, que traiu o Senhor, onde ele sofreu amargamente. Eu estou ansioso pela Nova Jerusalém, mas não tenho nada contra quem vai lá visitar, conhecer. Isso é uma questão muito pessoal, muito particular, tá bom? E há aqui ainda uma séria advertência. Essa questão do novo céu e nova terra, nós estamos mencionando ela aqui, mas ela é por demais grandiosa, apenas para a gente mencionar. É importante que você constantemente volte os seus olhos ao texto sagrado, leia ele pausadamente, ore agradecendo por cada uma das promessas, cada um dos elementos apresentados aqui, onde você estará, com quem estará. Ore adorando ao Senhor, que lá estará presente conosco. Alimente a sua alma, o seu coração, dessas verdades absolutas e que estão todas reservadas para nós. Ore também para que aqueles com quem você tem feito um trabalho de evangelização, independente se é um chegado, um parente ou não é, mas ore para que haja conversão, para que eles experimentem esta bênção que está reservada para nós. Porque no versículo 8 ainda permanece uma advertência. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Veja que, do versículo 1 até o versículo 7, bênçãos encantadoras. E o versículo 8, ele entra como um contraste, uma advertência, para que os ímpios tomem conhecimento e levem a sério a advertência do Senhor. E a partir do versículo 9 em diante, nós temos um rio transbordante de bênção para aqueles que estão em Cristo. Então, nós devemos olhar para toda esta passagem aqui, entendendo que no porvir não haverá mais separação entre o céu e a nova terra. Hoje nós temos essa limitação entre terra e céu. Quando Cristo voltar, e quando ele estabelecer o juízo e concluir esse juízo final, e quando ele lançar no inferno todos os ímpios, os incrédulos, todos que morreram sem ele, ele então conduzirá a sua igreja, as suas ovelhas, para este novo céu e a nova terra. E agora há uma ligação aqui. O Senhor vem habitar conosco, o céu e a terra, um lugar de perfeita comunhão entre o Deus Pai, Filho e Espírito e o povo por quem Cristo morreu. Então, neste estado final, os crentes em Cristo, eles estarão no céu e na nova terra ao mesmo tempo. Não haverá mais esta separação. Basta você lembrar que os corpos ressuscitados, eles necessitam de terra firme para andar. Andam, moram, aqui eles vivem, e tudo que nós faremos será aqui, e o céu e a terra, um só espaço para receber, um só lugar para receber o povo do Senhor. Portanto, essas são as 7 afirmações da escatologia amilenista, que é muito importante para que no presente você firme a sua fé nas verdades reveladas na Escritura.
e independente do que acontecer daqui até lá, o que vai acontecer já está determinado na palavra, revelado na palavra, independente de tudo que acontecer, há um novo céu e uma nova terra. E este é o nosso destino e esse é o nosso futuro. Eu quero agora compartilhar algumas implicações da escatologia que nós entendemos como a correta para interpretar a Escritura. Então, algumas implicações da escatologia amilenista. Eu quero destacar 4 aqui. Primeira delas, que o que une o Antigo e o Novo Testamento é a unidade do pacto da graça. Então, nós entendemos que há um só pacto, que no Antigo Testamento, ele é apresentado por meio de sacrifícios que simbolizam e apontam para o Cristo, o Cordeiro que haveria de vir e se entregar para ser morto em lugar do seu povo. Nós cremos que o povo que é apresentado no Antigo Testamento como povo de Israel é um povo que é salvo única e exclusivamente pela graça mediante a fé. Este povo que é instruído, capacitado e habitado pelo Espírito Santo, sem o qual não existe a possibilidade de reconhecer o estado pecaminoso, de reconhecer a necessidade de um interventor, de um salvador, e muito menos de entender a palavra como palavra de Deus, de reconhecê-la como palavra de Deus, de amá-la e obedecê-la como palavra de Deus. Esta mesma essência está presente no Novo Testamento. A salvação é somente pela graça, mediante a fé, e somente por meio de Jesus Cristo. E somente o Espírito Santo pode aplicar toda a salvação conquistada por Cristo para nós. Nós entendemos essa unidade do Antigo e do Novo Testamento. O Antigo, tudo o que está revelado e proposto, se cumpre em Cristo, e os escritores do Novo Testamento passam a explicar o Antigo Testamento, o cumprimento do Antigo Testamento, e aí nós temos a revelação de Apocalipse. Tanto é que os sacramentos do Antigo Testamento, eles apenas são transformados. A Páscoa no sacrifício da ceia, o sacramento da Páscoa no sacramento da ceia. Ele aponta, mas agora é só uma celebração, não há mais necessidade de celebrar a Páscoa como o povo do Antigo Testamento celebrava. O mesmo se aplica à circuncisão. Agora é somente a água, há um sacramento que ele foi transformado e ele aponta, o mesmo que o Antigo Testamento apontava a sua simbologia, o Novo, mudando-se agora os elementos, apontam também. Então, este pacto da graça está em efeito, plenamente em efeito hoje, e ele culminará na convivência eterna de Deus e seu povo redimido na nova terra. Cristo nos resgatou, Cristo nos salvou, e este Cristo que nos resgatou e nos salvou, que está presente conosco como estava no povo do Antigo Testamento, estará conosco por toda a eternidade no novo céu e na nova terra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20, ele disse o seguinte: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, nós não cremos em algo totalmente separado do Antigo e do Novo Testamento. Nós não cremos somente no povo judeu salvo no Antigo Testamento. Nós cremos em um só povo formado de judeus e gentios de todas as épocas. Por mais que no Antigo Testamento a predominância foi para o povo judeu. A segunda implicação, então a primeira, é que o que une o Antigo e o Novo
Testamentos é a unidade do pacto da graça. Há um só pacto. Todo mundo é salvo pela graça. Segundo, que o reino de Deus, ele é fundamental na história humana. Há somente um reino. Este reino, ele abarca todas as coisas. Para os amilenistas, este reino, ele foi predito e aguardado na época do Antigo Testamento. Então, por mais que o povo do Senhor no Antigo Testamento não tenha interpretado corretamente, ou a maioria do povo não tenha interpretado corretamente, então queria um rei que formasse uma grande nação e que essa nação conquistasse todas as demais nações. Mas se você observar os escritores sagrados, os salmos que foram escritos, eles tinham essa expectativa de um rei e de um reino que ultrapassava e muito a realidade de um rei e de um reino terrenos. O próprio Salomão, como esse rei cujo reinado inicial e a própria construção do templo e a própria habitação de Salomão, um esplendor tremendo, a sabedoria tremenda de Salomão para abençoar o povo. E quando a rainha de Sabá vem, ela é abençoada por Salomão. O reino e o rei que o verdadeiro povo de Israel convertido esperavam, muito maior, mas sobressaía infinitamente mais do que o que eles conviviam diariamente. Então, este reino predito no Antigo Testamento, ele foi estabelecido na terra por Cristo. Quando Cristo se encarnou, ele foi reconhecido como rei, ele foi adorado como rei. Então, ele estabelece esse reino quando ele se encarnou, quando ele veio à terra. E este reino, então, ele foi estendido e ele foi propagado tanto na época do Novo Testamento, como na história subsequente da igreja, e se consumará finalmente no porvir. A Escritura nos mostra claramente que nós somos organizadamente a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, mas nós somos essas várias igrejas locais na terra, as igrejas que são consideradas genuínas, nós somos os representantes do reino de Deus na terra. O reino de Cristo foi implantado no nosso coração e este supremo rei, que é Cristo, habita em nós pelo seu Espírito e está conosco conduzindo a sua igreja. Então, o reino de Deus, ele abarca toda a história. Depois você leia o Salmo de número 24, ele fala deste rei e deste reino. E lembrando Mateus capítulo 3, versículo 2, quando o profeta João Batista inicia seu ministério, ele inicia pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E quando ele foi preso e Jesus iniciou seu ministério público, pregando o evangelho, ele prega a mesma coisa: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora eles já não estavam mais falando da chegada da primeira vinda de Cristo, mas eles estavam chamando as pessoas ao arrependimento, apontando exatamente para a volta de Cristo, onde esse reino, então, será manifesto não somente a todas as nações, mas todos os principados e potestades, eles se sujeitarão ao Supremo Rei e ao seu reino. A terceira implicação, então nós já falamos duas, o que une o Antigo e o Novo Testamento é a unidade do pacto da graça. A segunda implicação é que o reino de Deus, ele é fundamental na história humana, ele abarca todas as eras até Cristo voltar e por toda a eternidade. Este Supremo Rei é quem condenará os desertores, os ímpios, à condenação eterna, ao inferno. A terceira implicação é que Jesus Cristo, ele é Senhor da história. Isso significa
que a história sempre esteve no mais absoluto controle de Cristo e que tudo o que acontece, independente do que acontece, demonstrará, no final, ter servido ao propósito dele. É lógico que não dá para argumentar tudo aqui. Nós sabemos que muitas das catástrofes que acontecem, como guerras mundiais, atentados violentos, como o de 11 de setembro, que está mais próximo de nós, epidemias e tantas outras coisas, a quebra das leis, a maldade no coração do homem, há todo um mal sendo orquestrado pelo ímpio para que isso aconteça. Mas, independente do que acontece e de como acontece, toda a história sempre esteve no mais absoluto controle do Senhor. Então, para a gente exemplificar com o livro de Jó, já conhecemos bem toda a história, o que vai acontecendo, ressaltando aqui, depois que o Senhor confronta Jó, faz perguntas das quais Jó não tem a resposta, no final do livro, Jó declara: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, isso mostra claramente que todas as coisas que acontecem têm como propósito servir ao Senhor e proporcionar o bem-estar do homem para com Deus, mesmo que este homem sofra fisicamente, emocionalmente e tudo mais. Então, dito isto, é importante nós entendermos que nós devemos nos ocupar não apenas em desfrutar os benefícios da nossa salvação, mas também em focar o nosso serviço neste reino e neste Rei absoluto que é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Então, nós precisamos, sim, desfrutar das bênçãos de Deus? Claro que sim. Os benefícios da nossa salvação? Sim. Mas nós devemos ter prazer em servir ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, sabendo que Ele é Senhor de tudo e que tudo coopera para a glória dEle e o nosso bem-estar. Romanos 11, 33 a 36, o apóstolo Paulo nos fala desta profundidade do Senhor e dos seus feitos. Ele termina dizendo: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. E é lógico que isso não significa de modo nenhum que Deus tem prazer no sofrimento de ninguém, muito menos na morte do ímpio. Por boca do profeta Ezequiel, ele assim o disse. Também depois você leia Colossenses capítulo 1, do versículo 13 até o versículo de número 18, onde o apóstolo Paulo faz uma explanação ali de que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, e que ele controla tudo e todos, inclusive principados e potestades. Eles estão no controle absoluto do Senhor. Então, a terceira implicação dessa escatologia milenista é que Jesus Cristo é Senhor da história. Não existe dois senhores, somente um, e esse Senhor é Cristo. Satanás tem um poder concedido e administrado pelo único Senhor, que é Jesus. Satanás é terrível, é maligno, ele faz coisas terríveis, mas ele não é Senhor de nada. Senhor da história é somente Cristo. E a última implicação é que a totalidade da história caminha para um único objetivo: a redenção completa do universo. Não somente a redenção da igreja, mas do universo como um todo, porque é a criação de Deus, foi criado para a glória dele, foi criado para acolher o homem, para que este pudesse viver para glorificar o Senhor nosso Deus. Então, a história toda, ela não é sem sentido, muito pelo contrário, ela é cheia de sentido. Apesar de não podermos discernir com clareza e profundidade o significado de cada evento histórico, quem pode entender completamente uma guerra mundial, quem pode entender completamente uma epidemia, uma pandemia, ou algumas das manifestações
de maremotos, terremotos e tantos outros, mas nós sabemos qual será o resultado final da história. Esses acontecimentos, por mais que eles acabem levando muitas pessoas à morte, mas nós sabemos o resultado final da história. Quem vive com Cristo e morre com Cristo, viverá com Ele eternamente. Então, nós, no presente momento, nós aguardamos ansiosamente pela nova terra, pelo novo céu, com habitação eterna com o Senhor. Por mais que já está previsto que ainda enfrentaremos guerras terríveis, outras tantas coisas terríveis que nós enfrentaremos, mas nós já sabemos o final da história. Estaremos com Cristo e com Ele reinaremos eternamente. Em Romanos capítulo 8, versículo 18 até o versículo 23, o apóstolo Paulo fala tanto da redenção da criação, como a nossa redenção também. Romanos 8, de 18 a 23. Meus queridos, eu quero então concluir esta parte da escatologia amilenista, porque ela nos dá uma perspectiva realista do mundo e da vida. Então, por mais que pensamos e entendemos diferente dos pré-milenistas, tanto dos históricos e dos dispensacionalistas, e por mais também que pensamos e entendemos diferente dos pós-milenistas, que em muitos casos nos acusam de pessimismo, que não esperamos um mundo melhor, que não esperamos Cristo andando entre nós. A realidade da escatologia amilenista é uma realidade do mundo presente e da vida, tanto agora quanto a vida no futuro. Uma perspectiva bíblica, uma interpretação coerente com toda a Escritura. Então, é uma escatologia que nos dá uma visão inspiradora, tranquilizadora do senhorio de Cristo sobre a história e o triunfo final do seu reino, que acontecerá em breve. Portanto, encorajo a examinar os nossos símbolos de fé, a ler o livro de Apocalipse. Se você tem uma Bíblia de Genebra, esta Bíblia traz essa interpretação reformada, mas se você tem a Bíblia Scofield, ela não tem uma visão reformada. A visão dela é dispensacionalista, eles são pré-milenista, dispensacionalista. Então, é muito importante que você, antes de comprar uma Bíblia, antes de escolher uma versão, procure a sua liderança para saber qual a melhor Bíblia de estudo você deve comprar. Tem muito presbiteriano lendo e bebendo de autores. Não estamos dizendo que esses autores não sejam crentes, não é esse o caso. Mas a escatologia deles pode não ser a reformada. Nosso desejo e oração é que você seja enriquecido com a palavra de Deus, viva uma fé centrada no Senhor, servindo ao Senhor e tendo certeza absoluta do que está acontecendo e do que acontecerá. E é lógico, estudaremos a escatologia até que Cristo volte, ou se Ele nos chamar antes. Que Deus te abençoe, que Deus possa fortalecer a sua fé, enriquecer o seu conhecimento e a sua conduta para a glória dEle. Amém. Vamos orar? Senhor, em Cristo Jesus, nós te louvamos pela Tua palavra, a qual é viva, eficaz e poderosa, e rogamos a iluminação e capacitação do Teu Espírito Santo, para que entendamos e obedeçamos a Tua palavra. Santifica-nos por meio da verdade. A Tua palavra é a verdade. Livra-nos da omissão, livra-nos do erro e conceda-nos um viver coerente na Tua presença. Rogamos-te, ó Deus, pela vida do nosso irmão, presbítero Clívio, dos seus familiares. Rogamos ao Senhor pela equipe médica que o assistirá na cirurgia, no dia proposto pelo Senhor, na próxima segunda, que o Senhor possa abençoá-lo. Reiteramos nossas orações em favor do Rodrigo, da Ruth, que o Senhor também, ó Deus, na sua infinita graça e misericórdia, possa socorrer os teus servos. Pelos
demais irmãos da nossa igreja, como o seu Luiz, como a mãe da Marta, nós rogamos ao Senhor pela vida desses irmãos, outros pedidos compartilhados, ó Deus, hoje no grupo, que o Senhor assista cada um, segundo a necessidade, segundo o querer e a vontade do Senhor. Em Cristo Jesus, teu Filho, nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós queremos apenas lembrá-los que domingo, no culto das 18 horas, nós teremos a ordenação dos oficiais eleitos ou dos irmãos eleitos ao oficialato, ao diaconato, Jackson e Vinícius. Eles serão ordenados ao oficialato no domingo. Às 9 horas, teremos a escola dominical normalmente. E nós não somente encorajamos, mas queremos conclamar os alunos a estudarem a lição, fazerem uso do material que vocês receberam, as revistas ou as apostilas, os livros, fazerem uso da maneira correta, para a glória de Deus. Não seja um aluno omisso, mas seja um aluno dedicado, seja um aluno participativo, glorifique a Deus com a sua conduta de aluno da escola dominical. Domingo, 9 horas. Grande abraço a todos e Deus nos abençoe.